Olá, boa tarde. Aqui é o canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Ontem, quando eu fiz aquela postagem sobre o Friedrich Hagedorn, aquele pintor alemão que esteve em Santa Cruz em 1852, fiz referência a diversos outros estrangeiros, europeus e também o americano, né, o pastor presbiteriano Daniel Kidder, e citei um francês. E hoje eu vou falar exatamente desse francês que é o Armand Julien Pallier. Armand Julien Pallier. Esse nome Armand, às vezes parece também Armando, Armande. É como eu fiz a citação ontem também, em relação ao nome do Frederico, é porque às vezes na hora da tradução aparece uma grafia ou outra. Então, alguns biógrafos citam Arnaud, mas o nome mais preciso, mais correto é mesmo Armand Julien Pallier. Esse Armand Julien Pallier, o que é importante a respeito dele é a relação dele com a família real. Ele veio francês, né? Ele veio para o Brasil e vai ficar muito próximo da família real, principalmente do rei Dom João VI. Então ele próprio faz questão de citar essa relação, essa proximidade, né? De certa forma, intimidade. E inclusive quando vem a Santa Cruz, ele passa por situações bem íntimas, digamos assim, bem relacionadas com a presença, até de certa forma, para ele, pelo que ele descreve, de forma constrangedora, né? Para entrar, por exemplo, nos aposentos da princesa, presenciar determinadas cenas, né? Enfim. Então, hoje estarei falando sobre o Armand Julien Pallier, que é um francês. Como faço sempre, apresentarei algumas imagens, é uma apresentação relativamente curta, né? Com os textos para que nós possamos acompanhar um pouquinho melhor a vida desse francês que veio, como outros também, para trabalhar com a realeza. E ele vai ser um dos responsáveis, igualmente, para fazer pinturas dos membros da corte, no caso da realeza, as princesas imperiais, as princesas reais, no caso, que ele vem como Dom João VI, né, no governo de Dom João VI, e também como ele era um pintor, escultor, de certa forma também fazia restaurações, ele vai fazer também trabalhos na Capela Imperial de Santa Cruz, trabalhos de pintura, douração, enfim, é um trabalho também mais prolongado. Portanto, ele não vem para Santa Cruz ficar apenas alguns dias, ele vai ficar semanas, talvez tenha ficado aqui meses. Né? Então, ele faz isso, ele descreve isso, ele deixou isso registrado por escrito, que nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, vamos apresentar aqui os textos e essas imagens. Aqui tem a capa do livro, no caso, Pallier e o Brasil. Esse livro foi organizado pela Ana Pessoa e Júlio Bandeira. E eles escreveram que durante a sua permanência no Brasil, onde foi pintor de história das cortes de Dom João VI e Dom Pedro I, Pallier teve uma intimidade privilegiada com o trono. Isso é uma transcrição que eu fiz da página do livro, página 25, né? Então, essa intimidade privilegiada com o trono. Ele faz questão de acentuar bem isso. Essa intimidade privilegiada é descrita pelo próprio Pallier, quando se refere à sua hospedagem no Palácio Real de Santa Cruz, a convite e em companhia do rei Dom João VI. Então, quando ele vai descrevendo, ele fala como se estivesse bem próximo do rei, conversando, convivendo, provavelmente fazendo as refeições, né? E ele esteve aqui em Santa Cruz com o propósito de fazer o retrato da Dona Maria Teresa e também a responsabilidade de fazer a douração do retábulo da Capela Real,
além da pintura do seu interior. O retábulo é aquela parte que fica atrás do altar-mor, onde fica, geralmente no altar-mor, é onde fica a imagem principal, a imagem de devoção daquela capela, daquela igreja, né? Então esse é o altar-mor. E o retábulo é aquela parte de madeira, de madeiramento. Geralmente nessas construções mais antigas, no caso de Santa Cruz era ainda do tempo dos jesuítas, é madeira toda dourada, né? Ela é feita com uma folha de ouro finíssima, né? Que o pintor vem com uma espátula e cobre aquela parte de madeiramento todo com aquela folha de ouro. Aqui em Santa Cruz, quem quiser conhecer um trabalho desse tipo, lá no NOP tem uma exposição na parte de baixo, no Centro Cultural Municipal de Santa Cruz, Dr. Antônio Nicolau Jorge, tem uma exposição de Santa Cruz e tem um sacrário antigo que estava um sacrário do tempo dos jesuítas, do século XVIII, também tem uma arca. E tanto o sacrário como a arca, eles foram dourados, eles receberam essa douração, que como eu falei, é uma películazinha fina, né? Uma folha, como se fosse uma folha de papel, só que ela é uma folha de um material tipo feito com ouro mesmo, ouro bem fininho. Então o restaurador, o pintor vem com uma espátula e vai pressionando aquela folha em cima da madeira e depois aquela folha então entra na própria madeira e cobre, como se fosse uma pintura, né? Então ele escreveu, eu me lembro, escreveu Pallier no seu diário, que um dia a princesa, Dona Maria Teresa, me acompanhando até os seus aposentos, foi obrigada a se desviar para deixar passar uma delas. Ele está se referindo aqui a uma mulher escravizada que transportava a privada portátil. Como vocês sabem, não havia naquele tempo banheiros dentro dos aposentos, nem mesmo do rei, nada. Então, todos os dejetos, né, eram feitos num vaso sanitário, né, e geralmente era uma privada portátil que os escravizados levavam e jogavam lá fora. Isso você já deve ter ouvido falar muitas vezes, que eram no caso do Rio de Janeiro, eram os chamados tigres, que eram aqueles escravizados que transportavam esses dejetos. E por que eles eram chamados tigres? Exatamente porque conforme eles iam passando, né, pelas ruas, algumas sujeiras acabavam caindo em cima das costas, né, e ficavam aquelas listas, por isso que chamavam tigre. Mas então, ele está falando aqui que quando ele vai para o aposento, provavelmente ele ia lá para fazer uma tomada de pintura, eles encontram, né, a infanta, né, juntamente com ele, no caso, encontra com uma dessas escravizadas. E ela olhou para ele nesse momento e levantou os ombros como para dizer, na França não é assim. Quer dizer, naturalmente ficou um certo constrangimento de ambas as partes, né, de ter que presenciar aquela cena. Mas é aquela coisa daquele tempo, né? O Julien Pallier, da mesma forma que Depré, o Nicolas Antoine Tenoir e o Ramon de Hollandas, e também o francês, né, no caso ele, né, eles foram todos contratados e encarregados para produzirem retratos dos membros da família real. Um dos mais conhecidos desses retratos, provavelmente feito em 1830, encontra-se no acervo do Museu Imperial em Petrópolis, Rio de Janeiro. É um desenho em guache, né, sobre papel medindo 45 por 39, intitulado Dom Pedro II Menino. Aí vocês têm aqui o desenho de Dom Pedro II e ao lado eu fiz uma montagem mostrando o texto, né, o texto manuscrito, com a própria letra do Julien Pallier, de 1871, da viagem que ele faz a Minas Gerais, passando pela capitania do Rio de Janeiro, e aqui o capítulo, uma parte que ele faz a citação a Santa Cruz. Então é um texto relativamente longo, ele passa aqui está aqui a data, junho de 1821, está lá em cima. Então ele descreve sobre a sua presença em Santa Cruz. É um manuscrito que é raro, né, que se encontra hoje uma cópia na Biblioteca Nacional
e outra cópia na Universidade de São Paulo. Então, o Julian Pallier e a pintura da capela do Palácio Real de Santa Cruz. Aqui tem um autorretrato dele, né, que aparece também na obra da editora Capivara, que é esse livro que eu apresentei logo no início, Pallier e o Brasil. No diário consta a descrição da viagem de Armand Julian Pallier, no Rio de Janeiro, passando pelas vilas do Vale do Paraíba, como Lorena, Guaratinguetá, Jacareí, alcançando São Paulo até chegar em Minas Gerais. Em julho de 1821, aquela data que eu mostrei para vocês não é janeiro, é julho de 1821, Pallier fica hospedado no Palácio Real de Santa Cruz, quando vai fazer a douração do retábulo e pintura da capela por encomenda do rei Dom João VI, e também o retrato da infanta Dona Maria Teresa, filha do rei, com Dona Carlota Joaquina. Aqui eu coloquei esse desenho do Thomas Ender, que é muito conhecido, volta e meia eu estou sempre colocando, mas é porque ele retrata bem a época em que o Pallier esteve aqui. E foi o período em que o prédio, no caso 1818, encontrava-se em obras de ampliação, reforma e restauração. Então, quando o multifacetado artista francês Armand Julian Pallier esteve hospedado em Santa Cruz, o antigo convento jesuítico encontrava-se passando por obras, conforme registrou o pintor austríaco Thomas Ender no seu desenho aquarelado, cuja cópia em preto e branco é apresentada ao lado. O prédio servia anteriormente, né, para acomodações dos padres. Tinha, portanto, suas limitações quanto ao conforto. Eram várias celas, todas rústicas, acanhadas, sem oferecer muita comodidade aos membros da realeza. Assim, Pallier, no seu diário, descrito durante a viagem que fez a São Paulo e Minas Gerais, vai comentar: não posso deixar de criticar o modo singular pelo qual o rei gosta de se deixar ficar sem interesse por ele nem pela nação. Aí eu coloquei entre parênteses aqui, desfrutar do lazer sem se preocupar com nada. Isso é verdade, porque Dom João VI, na verdade, quando ele vinha para Santa Cruz, ele se sentia à vontade, ele queria ficar à vontade. E, inclusive, vários historiadores comentam que dos interesses de Dom João de vir para Santa Cruz era exatamente isso, porque ficava relativamente distante naquela época da corte, né, do burburinho da corte, e, de certa forma, então, ele não precisava ficar cumprindo os salamaleques, as tradicionais regras diplomáticas de ter que receber os embaixadores, os ministros, o beijamão e tudo mais. Em Santa Cruz ele ficava mais à vontade, então por isso que o Pallier faz esse comentário aqui. Infanta Dona Maria Teresa, filha do rei Dom João VI, com rainha Dona Carlota Joaquina. Aqui tem um retrato dela ao lado, né, que hoje está desaparecido, né. A cópia foi reproduzida do livro Pallier o Brasil, obra completa, exatamente esse que eu citei para vocês, né, de autoria de Ana Pessoa e Júlio Bandeira e Pedro Corrêa do Lago. Aliás, é um trio que vem publicando livros excelentes sobre esses viajantes, né? Ele é uma edição da editora Capivara, de 2011. Na página 174, foi feito por Julian Pallier quando se encontrava hospedado no Palácio Real de Santa Cruz. Então, esse desenho, esse óleo sobre tela, está reproduzido na página 174 do livro que eu acabei de citar, né? O pintor francês, no seu diário da viagem que fez ao Rio de Janeiro e a Minas Gerais, passando por São Paulo, faz breve descrição de Santa Cruz e referências ao Palácio Real, que se encontrava passando por obras de reforma, ampliação e transformação das antigas dependências do convento dos jesuítas em residência rural da família real. Vejam bem, se já era um prédio relativamente desconfortável, né, para os próprios jesuítas,
Quando chega a família real, que ainda estava passando por obras, devia ser mais desconfortável ainda, né? Palier foi responsável pela adoração do retábulo e pintura das partes internas da capela do Palácio Real de Santa Cruz, atendendo o desejo do rei Dom João, que, segundo descreve o pintor francês, demonstrava grande ansiedade em ver logo as obras de sua residência rural concluídas. Então, conforme eu já comentei anteriormente, Dom João era muito carola, era muito católico, frequentava a missa diariamente. E claro que ele queria ver logo a sua capela pronta. E nesse texto do Palier tem vários momentos que ele faz comentários, né, da preocupação de Dom João, inclusive perguntando a ele sobre se ele acreditava que os retratistas iam terminar. Aqui é o Palácio Real de Santa Cruz e o sonho que pudesse ser comparado, vejam bem, a Schönbrunn de Viena, que é chamado o Versalhes de Viena, ou mesmo ao outro palácio espanhol, né? No caso aqui, o Palácio Aranjuez, na Espanha. Então, havia essa preocupação aqui, no caso, Aranjuez, da Espanha, né? Contrapondo Palier, que descreveu o Palácio Real de Santa Cruz como simples casa senhorial, temos a opinião da própria imperatriz Leopoldina, no caso a arquiduquesa, né, quando ela chega ao Rio de Janeiro, em carta enviada a seu pai, o imperador Francisco I da Áustria, quando ela faz a comparação do palácio com o Schönbrunn da Áustria, né? Ela escreve dizendo que tem uma certa semelhança, né? No livro Palier e o Brasil, obra completa, Júlio Bandeira e Pedro Corrêa do Lago escreveram, né? Outras muitas obras se têm feito na Real Quinta da Boa Vista para a maior comodidade de Sua Majestade e de sua real família, ornato e beleza daquele real sítio, mas, sobretudo, merece pública atenção o palácio que se edifica atualmente na Real Fazenda de Santa Cruz e a nova povoação que ali começa a crescer, onde, para o futuro, teremos no Brasil uma nova Versalhes ou um novo Aranjuez, quer dizer, é aquele palácio espanhol que eu citei anteriormente, né? Procurando a porfia os magnatas e os poderosos em riqueza, edificar naquela paragem casas nobres para suas residências, quando Sua Majestade já se achar pelo verão. Esse é um texto, uma descrição feita pelo padre Perereca, né? Citado no livro do Júlio Bandeira de Mello. Então vejam bem, eles estavam, no caso aqui o padre Perereca escreve quase como se fosse um observador dos acontecimentos da presença da família real, da família de Dom João VI. Então, quando ele faz essa descrição, está antevendo, né, a possibilidade de que Santa Cruz pudesse realmente ter um grande palácio real comparado a esses palácios europeus. Lembrando a vocês, já falei isso em outras ocasiões, mas lembrando novamente, que o Palácio Real de Santa Cruz, que até tem aqui a gravura do Debré, né, conhecida bastante, era a residência rural, porque os nobres, os membros da realeza europeias, eles tinham três residências: uma residência doméstica, uma residência diplomática e política e uma residência rural, para passar geralmente o período de férias e tal. E no caso do Brasil, nós tivemos o Paço da Cidade, no caso na Praça 15, que atualmente é um centro cultural, né, o Paço Imperial. Tínhamos a Quinta da Boa Vista, que era a residência doméstica, e tínhamos o Palácio Imperial de Santa Cruz, que era a residência rural. Então aqui fica uma pequena contribuição da presença desse francês Armand Julien Palier, que esteve em Santa Cruz para fazer trabalhos na Capela Imperial de Santa Cruz, na Capela Real, na época, Capela Real de Santa Cruz.
Uma boa tarde e até uma próxima oportunidade.